Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. E nosso encontro de hoje, como de praxe, como de costume, sempre que vocês fazem uma produção textual, né? Eu venho aqui comentar algumas coisas que eu venho observando no texto de vocês. Você que está aí me ouvindo, cabe a você durante a feitura do texto, durante o feedback, durante a correção, durante os meus comentários, tá fazendo uma listinha dos seus pontos positivos e dos seus pontos negativos. Claramente aí, para você conseguir observar o que vem acertando e principalmente o que vem errando, justamente para não repetir esses erros. E vocês percebem que nas correções que nós fazemos, nós vamos aí fazendo os ajustes e os comentários para que vocês consigam avançar claramente na reescrita. Tá? E a reescrita é um processo extremamente importante porque você pode observar esses erros para que não mais os repita. No entanto, volta à primeira ideia que eu sempre disse. Vocês estão listando os pontos que vocês estão repetindo, que estão errando. Vocês, óbvio, que cada texto é uma temática nova, certo? Um repertório diferenciado que a gente coloca. Mas tem algumas questões estruturais, por exemplo, de competência 1, de competência 4, que você precisa estar sempre atento. Beleza? Então, você aí está me ouvindo, você está fazendo essa listinha dos erros. Quando no processo de escrita para reescrita, você observa os pontos que foram elencados. E também, gente, vocês passam por mais de um avaliador. Semanalmente, quando vocês, pelos temas distintos, vocês passam por diferentes avaliadores. Então, uns vão observando até outras coisas que, porventura, o outro corretor não percebeu. Então, é importante que a gente, enquanto professor, esteja avaliando você, sinalizando os pontos positivos e negativos, como a gente já disse, e que você também esteja apto e atento, principalmente, a esses pontos. Beleza? Então, o conselho que eu venho dar inicialmente nessa fala para vocês é: façam essa listinha de pontos por competência. Então, a grande dica é essa aí, vai por competência. Competência 1, estou errando mais isso, isso e isso. Ah, caramba, toda aula, toda redação eu erro isso na competência 1. Erro vírgula, erro um acento, erro crase. Então, vai listando isso aí, porque eu também faço essa lista. Quando eu venho comentar aqui com vocês, eu vou pegando os erros mais recorrentes, mais comuns, e venho trazer aqui para discutir para vocês. Obviamente que vai servir para uns, não vai servir para outros, esses apontamentos. Beleza? Então, vai listando aí por competência. Competência 1, competência 2, o que foi que eu errei nessa aqui? Ah, mas eu não já errei na outra competência. Na competência 3, 4 e 5, sucessivamente. Beleza, gente? Tranquilo? Então, programarem, se autoavaliarem, ter uma autogestão aí desses erros. Porque não adianta a gente estar sinalizando e vocês estarem aí repetindo basicamente os mesmos erros. Bacana? Então, o que eu venho chamar a atenção de vocês nesse encontro é justamente para isso, para essa autogestão dos erros na proposta, na redação. Beleza? E algumas coisas eu vou lançar aqui de mão mais uma vez. O tema que vocês vieram produzindo nas últimas semanas, inclusive vão fazer a reescrita dele, foi o tema que envolveu o poder de influência, essa nova onda de influenciadores digital e o poder que eles têm sobre os jovens. Beleza? A nova onda de influenciadores digitais, essa nova onda de influenciadores, especificamente os influenciadores digitais, e o poder que eles têm sobre os jovens. Então vamos lá, a gente tem algumas ideias aí. Falar no seu texto dos influenciadores digitais, dessa nova onda, desse novo surgimento aí de influenciadores. Agora, influenciadores o quê? Digitais. Então você já pode fazer uma ponte aí, né? De quando estiver na competência 2 eu vou falar sobre isso. Estou chamando a atenção de vocês para as palavras-chave. Onda de influenciadores, agora não são quaisquer influenciadores, são influenciadores digitais. E falar dessa nova onda e como elas refletem na questão dos jovens, o poder que ele tem sobre os jovens. Então, tenho que falar sobre os jovens obrigatoriamente. Beleza, gente? Então, a primeira parte que eu sempre chamo a atenção de vocês é a leitura do tema, a identificação das palavras-chave do tema. Que praticamente é o tema inteiro, obviamente, mas quando eu digo isso, é que você organize, porque eu já disse, focando nas palavras-chave, você está vendo o norte do seu texto, ali está o norte do seu texto. Cada parágrafo é uma historinha, e cada parágrafo sendo uma historinha tem que estar norteado por aquelas palavras-chave que estão lá no tema. Então, aquelas palavras-chave elas têm que ir aparecendo ao longo do texto, ao longo de cada parágrafo. Beleza, gente? Tranquilo? Então, isso já faz parte da autogestão. Eita, eu estou me ligando nas palavras-chave? Nesse tema, eu me liguei nas palavras-chave? Não me liguei. No outro, eu já me liguei mais. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Competência 1, obviamente, são os elementos ortográficos, concordância, regência, pontuação, né? A parte de vírgula especificamente, acentuação, temos muito casos do acento grave aí. Então,
A competência 1, por ser algo mais específico, focado, você aí vai precisar fazer realmente dessa listinha. Ao longo das aulas eu vou tentando resolver isso com vocês. Óbvio que mais para frente a gente vai ter aulas mais específicas, voltadas principalmente para a parte de acentuação e voltadas aí para o acento grave, beleza? Então vá fazendo essa listinha em torno da competência 1, para ir eu acompanhando junto com vocês. Paulo, da 1 eu pulo logo para 4, porque justamente são competências estruturais. Dentro da competência 4, aí vocês continuam errando algumas coisinhas bases, elementares, que acabam tirando muito pontos de vocês. Quais são? 2 pontos basicamente. A utilização do onde, cuidado, onde para lugar, referência a lugar. Beleza? Fixo ou físico, é um pronome relativo. Lembra lá que a gente estava estudando as orações adjetivas, onde é um pronome relativo, retoma lugar. Beleza? Lugar fixo ou físico. Tá anotando isso aí? Tá prestando atenção? Tô errando isso ou não? Beleza? Segundo ponto, uso do mesmo, mesma, singular ou plural, feminino ou masculino, não é elemento de retomada. Anote isso aí, eu não posso. Paulo, como é que eu resolvo esses problemas de competência 1 e 4? Gente, terminou o texto, tem que dar uma revisada. E revisa por competência. Agora eu vou revisar 1 e 4. Olhando vírgula, olhando acento, olhando os conectivos. Então tem que estar focado nisso aí. Dentro da competência 4, eu sempre chamo a atenção para vocês para 2 coisas. A variabilidade e o uso adequado. Dentro da questão da variabilidade, volta essa questão da revisão. Revisa o texto. Nesse parágrafo, eu usei o segundo. Será que eu repeti esse conectivo? Será que eu repeti mais à frente? Tá. Ah, Paulo, mas eu uso o segundo lá no início do parágrafo, no primeiro parágrafo, e vou usar um segundo lá no terceiro parágrafo. É uma repetição? Acaba sendo. Principalmente, gente, quando você tem vários conectivos disponíveis para dizer o mesmo sentido. Por exemplo, segundo, de acordo, conforme, consoante. Beleza? Então, o corretor vai perceber isso e vai dizer, ele não tem outros conectivos disponíveis e ele não utilizou. Então, você precisa estar revisando. Isso vai parte da autogestão do seu texto, da autoavaliação do seu texto. Beleza? Dentro da competência 4. Beleza? Variabilidade dos conectivos. E não esqueçam, conectivos entre os parágrafos, principalmente no último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Beleza? Estão colocando apenas conectivos de retomada, mas você precisa de parágrafos de conclusão. Lembra daquela tabelinha de conectivos que a gente foi trabalhando e eu disponibilizei para vocês e eu venho sempre chamando a atenção? Volta lá naquela tabelinha, busca conectivos que dão essa ideia de conclusão, de fechamento do texto. O clássico, portanto, não tem problema usar o portanto, usa lá o portanto dentro do seu texto. Beleza, gente? Tranquilo? Dentro das outras competências, o que eu chamo a atenção de vocês? Competência 2 e 3. Competência 2, volta às ideias das palavras-chave. Nesse tema aí, muito aluno falou primeiro, segundo parágrafo dos influenciadores digitais, mas esqueceu de relacionar os jovens. Beleza? Ou ao contrário, fala dos jovens na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2. Quando chega na proposta de intervenção, não relaciona aos jovens. Lembra, o teu texto está direcionado para os jovens. Vai partindo do geral para o específico. Ou seja, para te ajudar nessa competência, primeiro passo é identificar as palavrinhas-chave e uma dica muito importante. Terminou cada parágrafo, seja ele a introdução até o último parágrafo, terminou cada parágrafo, olha, eu trouxe os jovens aqui dentro, eu relacionei a palavra-chave que está dentro do tema, que aponta para o tema, isso é muito importante, evita que você esteja tangenciando, fugindo do tema nos parágrafos ou ao longo do texto como um todo, beleza? Se liga nisso aí, nessa questão do atendimento à competência 2, e naturalmente isso afeta a 3, porque vai perdendo a ordem lógica do seu texto. Beleza? Fazendo a ponte com a competência 3, o que é que eu chamo a atenção de vocês? A opinião. Eu sempre digo a vocês que é o mais comum. Expõe, traz o repertório e coloca a opinião. Faz aquele período de fechamento da ideia. Ponto, conectivo, os modalizadores e faz uma retomada da tese. Vou repetir. Faz aquele período de retomada da tese, da palavra-chave, para fazer um comentário. Exposição, agora opinião. Como é que faz isso? Ponto. Bota o conectivo para não esquecer, joga um elemento modalizador e traz o teu comentário, retomando a tese, retomando as palavras-chave, daquele parágrafo que você disse, retomando a ideia da tese. Beleza, gente? Isso é competência 3. E por último, a famosa competência 5. Eu sempre digo a vocês, eu sempre estou sugerindo aí para vocês. Tem aluno que coloca 2, 3, 4, não tem problema colocar 4 soluções, 2, 3. O importante é que pelo menos uma esteja completa. Eu estou dando 2, mas está ficando incompleta. Pelo menos uma tem que estar completa.
Se eu botar duas e nenhuma das duas estiver completa, não vou sair a nota máxima. Outra coisa, colocou pelo menos, se colocou uma ou mais de uma das, ou duas ou três, uma dessas tem que estar completa. Tem que ter os 5 elementos: agente, ação, meio, efeito e detalhamento. E lá tem que estar relacionado ao tema, tem que estar relacionado à discussão do seu texto. Você vai falando lá de um problema que que atinge toda a população. Aí você vem e coloca uma ação voltada para a educação no público infantil. Não está articulada com o texto. Beleza? Volta para a ideia de que tem que estar articulada para o texto. Então, resumindo, tem que ter os 5 elementos, tem que estar articulado com o texto, e esses elementos tem que ter uma ordem lógica entre eles, tem que ter uma relação lógica entre eles. Isso é extremamente importante, e nas correções eu sempre aponto isso para vocês. Prestem atenção nesses pontos que eu estou levantando, vá listando aí no caderno todos esses pontos que eu falei por competência. Uns pode estar lhe servindo, outros não, então você já vai eliminando, você já vai ficando mais focado nos pontos que precisa melhorar. Competência por competência, naturalmente sua nota vai avançando. E você que está aí me ouvindo, você precisa entender o que cada competência a que cada competência se refere. Quando você recebe a nota, aí você tem que entender e vai interpretar a nota a partir daquilo ali. Eita, tirei essa nota na competência 2 porque, por exemplo, eu fugi do tema, não trouxe um repertório, tangenciei o tema, faltou trazer um repertório, beleza? E por aí vai. Tranquilo, gente? Então, é esse recado que eu vim deixar aí para vocês. Prestem atenção nas palavras-chave do tema, bem como nessas outras dicas que eu acabei dando para vocês. E aí vocês têm uma tarefinha para fazer, que é justamente análise das propostas de intervenção. Aí eu coloquei algumas propostas justamente para a gente analisar, aprendendo com as propostas boas e com as propostas que não estão tão boas, justamente vendo o que é para não fazer e vendo o que é que se pode fazer em torno da proposta que é a competência 5 do Enem, da redação. Beleza, gente? Tranquilo? Valeu, um grande abraço para vocês e até a próxima.